razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo. Boa noite, irmãos, com a graça e com a paz do Senhor. Mais uma vez, queremos estar juntos com os irmãos, louvando, adorando e buscando a direção do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos num tempo diferente aqui na nossa cidade, aqui em Itapuá, respeitando então o decreto. Nós estamos só transmitindo os cultos, as programações pela internet. Então, você tem nos acompanhado, que você possa estar aí também compartilhando no Facebook. É muito interessante você compartilhar, porque você está abrindo esse vídeo para pessoas poderem ouvir e também assistirem com você. Ou você copia o link e manda, pelo WhatsApp, ou você pega também esse link no YouTube e repassa. É a oportunidade de nós estarmos semeando a palavra de Deus, aquilo que Jesus mesmo nos convida a fazer. Mas nós queremos, nessa noite, juntos, então, buscarmos a direção de Deus para as nossas vidas. Gostaria de estar orando agora, pedindo para que realmente nós possamos, juntos, dessa maneira, realmente esquentarmos os nossos corações, mantermos viva essa chama do Evangelho em nossos corações, apesar de toda a situação que nós estamos passando. Então vamos pedir que o Senhor possa estar também conosco, trazendo, à medida do possível, o cuidado dele sobre as nossas vidas, derramando realmente as suas bênçãos sobre cada um de nós. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, nos colocarmos agora diante do Senhor, dedicando esse tempo, Pai, tempo onde nós queremos louvar a Ti através do nosso coração, da nossa mente, das nossas vozes, Te adorar, Senhor Deus, como igreja. E também, Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando, Pai, abençoando o louvor que foi preparado, abençoando a Tua palavra que vai ser, Deus, pregada agora nesse momento também, Senhor, e que o nosso coração, Pai, possa estar aberto também para ouvirmos a Tua voz, Pai. Deus amado, que Tu venha estar contemplando, Senhor Deus, os desejos do nosso coração que agradam a Ti, Senhor Deus. Nos fortalece, Pai, nos abençoa, Senhor, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É um pouco diferente nós estarmos aqui sem praticamente ninguém na igreja, apenas nós, mas nos faz pensar. A Bíblia fala do momento que a igreja vai ser arrebatada. E olhando para a igreja vazia, nos dá um certo temor de pensar que nós podemos ter ficado. E todos os irmãos realmente serem levados pelo Senhor. Sabemos que esse não é o momento, não é o tempo ainda, mas nos faz pensar se estamos preparados para a volta de Jesus. Porque tudo vai ficar assim. Bancos, cadeiras, lugares vazios, talvez templos,
Daqueles que são fiéis estarão com o Senhor. E aqueles que vão ficar, o que eles vão fazer? Como eles vão buscar ao Senhor ao longo da sua caminhada, no tempo que ainda resta? Então nós queremos realmente estarmos sempre buscando na palavra de Deus, com profundidade, com entendimento, para que a gente possa estar preparados, fortalecidos, conscientes e cientes da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos juntos agora ter o nosso tempo então de louvarmos, de compartilharmos, de adorarmos a Deus através do louvor. Que nós possamos juntos estarmos assim, nos colocando diante do Senhor, você em casa, também em espírito de louvor, de adoração a esse Deus que merece todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Então vamos louvar juntos ao Senhor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos então louvar o nosso Senhor, que é grande, grandioso é o Senhor. 3, 4. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, vivo a pensar em tua perfeição. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que oferecer teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graças te damos, Senhor.
de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos ao céu, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos
se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, Senhor. É bom nós podermos louvar, podemos meditar na palavra de Deus. Ainda temos essa oportunidade, né? Temos essa liberdade de transmissão, de poder estar falando e pregando a palavra de Deus de uma forma livre, na sua íntegra. Mas nós sabemos que haverão tempos difíceis onde a palavra talvez vai ser censurada, vai ser, né, proibida, e por isso nós não podemos perder tempo. Temos que estar realmente buscando nos alimentar com essa verdade da palavra de Deus. Eu quero convidar você que está em casa a abrir a palavra de Deus em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus então nesse momento. E eu creio que quando nós abrimos a Bíblia, abrimos a palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração. Deus fala sim a sua vontade, Ele está realmente interessado, né, que a nossa mente e o nosso coração possam compreender aquilo que Ele deixou para nós por meio da sua palavra. E aquilo que nós não entendemos, nós vamos perceber que Ele enviou o Espírito Santo de Deus, para nos dar entendimento, para nos revelar realmente a vontade do Pai. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1 em diante. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos, no interior da casa, será proclamado
dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas ao que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas, perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Essa palavra, queridos, ela nos traz vários ensinamentos. Nós vamos caminhar pensando nessa palavra tão amorosa de Jesus quando fala com os seus discípulos. Ele vai falar com eles, vai chamar amigos meus, amigos meus. Os seus discípulos, Jesus estava considerando como seus amigos. É interessante. As multidões estavam ali ao redor, as pessoas, como diz o texto aqui, chegavam a se atropelar. Elas se aglomeravam, não sei se estavam pisando umas nas outras, mas talvez empurrando umas às outras, querendo chegar mais perto de Jesus, querendo estar próximos fisicamente de Jesus. Talvez esperando serem tocadas, serem curadas. Não fala nesse texto em particular. Mas Jesus, ele vai mais uma vez olhar para os seus discípulos e ele vai falar primeiro para os seus discípulos. Talvez a gente pode até imaginar um quadro desses, nesses shows que nós vemos, ouvíamos, de rock ou alguma outra aglomeração dessa forma. As pessoas dormindo na rua, as pessoas gastando o seu dinheiro, as pessoas fazendo de tudo para estar diante dos seus ídolos. E durante o show, que dura poucas horas, as pessoas entram nessa histeria, as pessoas entram nessa loucura, mas de uma forma diferente no final, essas pessoas voltam para suas casas da mesma maneira. Talvez felizes por aquele momento, mas o seu interior e o seu coração não são transformados, não são modificados, não há mudança na vida dessas pessoas. Jesus, ele não veio para ser popular, para que as pessoas pudessem curtir aquilo que ele estava ensinando. Ele não queria ser alguém reconhecido, como muitas estrelas, muitas pessoas realmente almejam ao longo da sua vida. Jesus não se importava em ser popular, agradar, mas ele se preocupava sim com a vida eterna daqueles que estavam ouvindo. Muitas vezes nós percebemos que Jesus até ensinou o contrário. Ele diz, olha, se você quer orar, falar com Deus, entra lá no teu quarto, fecha a porta, fala você com Ele. E Deus vai se alegrar de estar contigo nessa intimidade, nessa proximidade. Um outro texto, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, ali estarei. Então estar, muitas vezes, com poucas pessoas, ou em pequenas reuniões, um grupo menor, não quer dizer que Deus não está presente, que Jesus não está presente, que o Espírito Santo de Deus não está ali. Mas as pessoas gostam de estar onde a multidão está. E Jesus, dentro disso,
ele vai olhar para os seus discípulos e vai trazer algumas orientações, algumas considerações para eles diante daquela histeria daquelas multidões. Jesus vai dizer: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus vai trazer uma primeira orientação para os seus discípulos. Jesus disse ali: cuidado com o fermento dos fariseus. Talvez você pense hoje, nos nossos dias, mas fermento é uma coisa boa. O fermento faz a massa crescer, faz o bolo ficar bonito, faz o pão ficar grande. Sim, é verdade, esse é o fermento, o bom fermento, que vai levedar a massa. Mas justamente isso que Jesus está colocando para os seus discípulos, para terem cuidado com o fermento dos fariseus, daquilo que era negativo, porque infelizmente os fariseus representavam aqui aqueles que estavam com uma doutrina, com um ensino diferente daquilo que Jesus estava ensinando. Ele vai dizer o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É interessante essa palavra no grego, hipócrita, ela tinha um sentido até bom no seu início. Uma pessoa hipócrita era uma pessoa que apresentava bem ou representava bem o seu papel, como se fosse um bom ator e que desempenhasse com clareza e que pudesse transmitir realmente aquilo que o personagem era proposto. Mas de uma forma negativa, essa palavra ela vai representar então agora aquelas pessoas que não cumprem, que não fazem aquilo que ensinam, ou que não vivem de acordo com o que pregam. Então os fariseus eles vão ser colocados nessa situação. Eles não estão vivendo aquilo que eles aprenderam da palavra, mas estão representando apenas no seu exterior. E Jesus vai dizer: cuidado com esse fermento. O fermento aqui ele vai representar o pecado que poderia contaminar o coração e a mente daqueles discípulos que Jesus estava andando, que Jesus estava ensinando, que Jesus estava preparando para que servissem a Ele e anunciassem o Evangelho da salvação. Se nós voltarmos um pouquinho, no capítulo 11, versículos 53 e 54, Jesus vai mostrar qual era a intenção do coração dos fariseus. Ele vai dizer assim: saindo Jesus dali, passaram os escribas e os fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Eles eram pessoas cultas, pessoas que argumentavam, que questionavam, que citavam talvez a lei de Moisés e questionavam os ensinos de Jesus, tentando enrolar Jesus para que ele pudesse se contradizer, para que ele pudesse se condenar nas suas palavras, para que eles pudessem concluir a missão que eles tinham também de prender Jesus. Talvez querendo envergonhá-lo, desmoralizá-lo diante dos seus discípulos, diante das multidões, diante do próprio Deus. Queridos, eu creio que muitas pessoas hoje no seu silêncio em relação a Jesus estão fazendo a mesma coisa. Ignorando a palavra, ignorando Jesus e de uma forma silenciosa disseminando esse fermento que afasta da presença de Deus. Mas Jesus ele conhece o interior. Jesus sabia as intenções do coração deles e também ele sabe as intenções do nosso coração. É por isso que nós precisamos vigiar. Vigiar sim os nossos pensamentos que são muito rápidos, vigiar aquilo que o nosso coração está ali motivado a fazer, as intenções que muitas vezes nós temos nas nossas decisões, as nossas palavras. E é interessante que eles indagaram a Jesus porque Jesus não lavava primeiro as suas mãos, mas Jesus comia sem lavar as mãos. Eles aqui cutucaram a onça com vara curta,
questionaram por que Jesus não lavava as mãos antes de comer. E Jesus vai dizer a eles: vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Jesus vai mostrar para eles que a preocupação deles era mais com a vida exterior, com o que os outros imaginavam, e não com a vida, com o coração que eles deveriam de ter transformados com atitudes e ações que condiziam com a fé que eles professavam ter. Eles tinham aparência, mas não tinham vida, não tinham sabor. Eles eram lindos por fora, mas eram ocos, podres por dentro. Tinham aparência. É por isso que hoje muitas pessoas até nem conhecem a Bíblia, mas citam essa expressão, ou usam essa expressão: puxa, como aquela pessoa é hipócrita. Como ela pode dizer e não viver aquilo que ela fala? Jesus está mostrando, queridos, e falando de uma verdade que nós podemos aplicar muito bem em nossos dias. Nós estamos ouvindo o mundo todo falando, preocupado, que nós devemos lavar as mãos, que devemos usar máscaras, que nós devemos descontaminar o nosso interior, o nosso exterior. É claro que tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Senão vão dizer que eu estou conspirando contra a saúde. Não é isso que eu quero dizer. Mas há uma preocupação excessiva, sim, porque as pessoas estão com medo de morrer. As pessoas não querem morrer com essa enfermidade, nessa pandemia, e estão sendo dominadas pelo medo, sendo escravizadas pelo medo. E é isso que Jesus está mostrando, fazendo um alerta aos seus discípulos. Jesus está dizendo: olha, esse fermento dos fariseus, ele é tão perigoso, se pudéssemos aplicar, quanto a esse vírus, esse coronavírus que nós estamos presenciando e vivenciando. Poderíamos dizer: tenha cuidado sim com esse vírus, tome as precauções sim, porque é perigoso. Ele não é perceptível, ele se espalha, ele contamina e ele mata. Mas nós podemos evitar esse contágio. Já percebemos que podemos tomar os cuidados, e é isso que espiritualmente nós podemos aplicar na nossa vida espiritual, junto com isso que Jesus está dizendo nesse texto. Jesus está dizendo o contrário, espiritualmente falando. Jesus disse: olha, vocês têm que tirar as máscaras. Vocês não podem ter duas caras, vidas duplas diante de Deus. Vocês precisam não limpar as mãos, mas limpar o coração. Deus quer santidade em nossas vidas e essa deveria ser a nossa preocupação. Assim como nós precisamos e desejamos limpar as mãos, nos precaver desse vírus, assim na nossa vida espiritual, buscando a santidade, deixando que o reino de Deus possa crescer de dentro para fora. Jesus vai dizer a eles: não temam a morte física, mas temam a morte eterna. Não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês, mas que vocês possam temer aquele que pode lançar vocês no inferno. E aqui nós precisamos observar, queridos, quem tem o poder de lançar alguém no inferno. Muitas pessoas acham que é o diabo que tem esse poder. O diabo, ele tenta enganar, tenta levar mais pessoas com ele, porque ele está condenado ao inferno. Mas não é ele quem tem o poder de julgar, de decidir aonde a pessoa será lançada na eternidade. Jesus está dizendo que nós devemos temer a Deus. Nós devemos temer a Deus. E de uma forma muito particular, Jesus está falando com seus discípulos e vai dizer: amigos meus, não temais os que matam o corpo.
Eu creio que Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que eles enfrentariam ao longo da sua caminhada, porque muitos dos discípulos foram mortos, foram realmente maltratados, apedrejados, mas Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com isso, se preocupe em estarem preparados, estarem prontos para a eternidade. Tenham o cuidado de que vocês não vão apenas morrer fisicamente, mas que vocês possam realmente ter a certeza que não irão para o inferno. É isso que Jesus está falando de uma forma muito íntima com os seus discípulos. E é por isso que ele alerta sobre esse cuidado para que eles não fossem contaminados pelo fermento dos fariseus. Falsos ensinos, falsas doutrinas que distanciariam, separariam, na verdade, do caminho que Jesus estava ensinando para que eles pudessem seguir. Jesus não quer pessoas religiosas. Jesus não quer corações como os dos fariseus endurecidos, que se sentem melhores que as outras pessoas, que se sentem dignos dos seus atos e não necessitam da graça, não necessitam de Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas. Pessoas que não querem purificar o seu coração, não querem purificar do seu pecado, e a cura está pronta já para todo aquele que quer a salvação. A Bíblia diz que o pecado leva à morte, mas a graça vem por meio do sangue de Jesus. Então Deus já preparou o remédio para a eternidade. E nós precisamos entender, e esses fariseus negavam a esse Jesus, queriam desmoralizar, eles estavam se afastando do reino de Deus. E o pior, eles estavam tentando contagiar outras pessoas com o fermento da sua doutrina. Queridos, nós precisamos evitar esse contágio. Mas o pior não é apenas a morte física, é a morte eterna. É a separação eterna da vontade de Deus. O pior é contagiar, é transmitir o pecado para as outras pessoas. Porque esse pecado pode levar ao inferno, pode levar à morte eterna. E Jesus, ele vai alertar os seus discípulos, não se deixem influenciar, não se deixem contaminar, para que vocês também não se tornem transmissores do pecado, do fermento dos fariseus. Antes, levem a graça, o amor e o evangelho da salvação. Queridos, a igreja, ela tem se contaminado de várias formas. Já lá no passado, a igreja se tornou religiosa de aparência. Quando Constantino se tornou imperador, por volta de 325 depois de Cristo, diz que ele se converteu ao cristianismo. E essa conversão, ela levou muitas pessoas a se converterem à religião do imperador. O imperador se tornou um cristão, então todos ali queriam simpatizar com ele, queriam agradar talvez a ele, e se tornaram cristãos sem transformação, sem mudança interior. E é por isso que talvez a igreja tenha caminhado de uma forma tão religiosa, sem vida, sem poder, sem graça, porque as pessoas simplesmente adotaram uma religião para as suas vidas. Mas não estavam convertidos a Jesus. Jesus, ele chamou pecadores. Os seus discípulos eram pecadores, homens que precisavam da graça serem transformados, que precisavam se arrepender, nascer de novo e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, não existe cristão de aparência. Os fariseus tentavam ser religiosos, mas a Bíblia diz: ou você é salvo ou você não é salvo. Ou você tem Jesus ou você não tem Jesus. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. O versículo 2 diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido.
Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa serão proclamados dos eirados. Não há nada que Deus verdadeiramente não saiba no nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de viver. No dia do juízo, do julgamento final, é muito simples para Deus. Ele vai apartar a direita, vai apartar a esquerda, aqueles que têm Jesus e aqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e aqueles que rejeitaram o sangue do Cordeiro. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados em Cristo Jesus. Temer a Deus. Temer a Deus. E não qualquer outra entidade ou situação que possa nos causar medo. É interessante que Jesus, ou que a palavra de Deus, nos fala muito sobre as consequências do pecado. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, ele vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça, para que não vos ouça. O pecado lhe sempre trouxe separação, distanciamento da comunhão do homem com Deus. E é por isso que nós precisamos tratar o pecado da maneira que ele deve ser tratado. Ele deve ser realmente tirado do nosso coração. E a Bíblia vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados. E o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Pode santificar a nossa vida, pode nos libertar da escravidão e todas as consequências e o efeito do pecado sobre as nossas vidas. A hora que sair o remédio para o coronavírus, todos vão querer tomar essa vacina. Não tenho dúvida. Mas será que todas as pessoas estão preocupadas com o pecado e com as consequências? E com a morte eterna que o pecado pode causar ao ser humano? Queridos, Deus já deixou a cura para nós. 1 João capítulo 1, versículo 6 a 9, vai dizer que nós temos sim a cura para o pecado, o remédio para a salvação eterna. Que é confessar e reconhecer a Jesus, admitir que somos pecadores, abandonar o pecado e não voltar a cometê-lo, buscando uma nova vida em Cristo Jesus. Provérbios 28, 13 diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O pecado nos tira o sucesso, não é o sucesso de riquezas, o sucesso de uma vida abundante que Jesus nos promete. Porque Deus é misericordioso e quando nós reconhecemos e confessamos e abandonamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, nos purifica e nos dá a oportunidade de continuarmos uma nova vida. Queridos, Jesus, Ele tinha todo o cuidado com os seus discípulos. E Ele, de uma forma insistente, Ele vai ensinar, vai prepará-los para que eles pudessem ter uma vida diferente. Quando nós olhamos agora as notícias, percebemos que há uma preocupação com aqueles que são assintomáticos, aqueles que não demonstram os sintomas dessa doença, porque eles estão contagiando outros sem saber. Talvez no meio nosso, no meio da igreja, há crentes ou cristãos assintomáticos, que não percebem que estão tão envolvidos com o pecado,
e colocam em risco a si mesmos e as outras pessoas que querem buscar a graça e o amor de Deus. Os assintomáticos talvez eram os fariseus com as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinos, e que procuravam contagiar e arrebatar. Assim nós temos muitas seitas, muitas religiões que tentam distorcer a palavra de Deus, que até batem na sua porta, que levam folhetos para você, mas que são como os fariseus, com esse fermento que pode afastar da graça em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a salvação é só pela graça. É só pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Não há outros meios. Queridos, quando eu olho para esse texto e vejo essa imagem de Jesus olhando para os seus discípulos, Jesus dizendo: amigos meus, veio ao meu coração e minha mente, se Jesus pode dizer isso para nós. Se Jesus pode olhar nos meus olhos, nos seus olhos e dizer: amigo meu, cuidado, cuidado, cuidado com o caminho dos falsos ensinos dos fariseus, mas persevera andando comigo, siga firme comigo. Queridos, nós precisamos entender e reconhecer se somos amigos do Senhor, ou se nós estamos distantes dessa amizade, desse relacionamento com Jesus. Os amigos de Jesus devem ser inimigos do pecado, devem se afastar do caminho que leva para a perdição. Jesus ele vai encorajar os seus discípulos a serem diferentes dos fariseus, a evitarem os fariseus, de não se contaminarem com os fariseus. Mas Jesus, por outro lado, ele vai dizer algo muito especial para os seus discípulos, para os seus amigos. Ele vai dizer: olha, não temam, não temam, não tenham medo. Me confessem diante dos homens e eu vou confessar vocês diante de Deus e diante dos anjos. Jesus está dizendo para os discípulos: assumam a sua fé, assumam que vocês são meus discípulos, preguem, anunciem, testemunhem, vivam esse evangelho diante dos homens. Não se preocupem com as consequências, porque Deus está no controle. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Sejam minhas testemunhas. E o versículo 12 vai dizer: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Queridos, eu não sei se vamos passar por isso, não sei se nós vamos ser ameaçados, intimidados, perseguidos, se sinagogas, governantes, autoridades vão nos impedir ou tentar nos separar da graça e do amor do Senhor Jesus. Mas Jesus nos desafia. Tome uma posição. Reconheça a mim diante dos homens, e eu reconhecerei vocês diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai ensinar. Queridos, que nós possamos realmente desejar, buscar, sermos íntimos com Jesus, amados por Ele, amigos dEle, para que Ele possa nos conduzir, nos dirigir, nos ensinar através do Espírito Santo dEle. Eu não sei se você está perto, se você está próximo, ou se você está distante do Senhor, mas que você possa meditar nessa palavra e que você possa retornar, se necessário, a caminhar com Jesus. Que o temor do Senhor possa habitar em seu coração e esse temor possa trazer você para perto do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos, Pai, te agradecer por essa palavra e que nós possamos realmente estar atentos, Senhor Deus, atentos a todas as investidas do inimigo, Pai, que tenta semear, que tenta trazer, Senhor Deus,
o fermento, Pai, o pecado, o engano, Deus, sobre as nossas vidas. Nos livra, Pai, nos livra, nos dê entendimento, nos capacite, Pai, a discernir, a nos afastar, a manter a distância do pecado, Pai, e de tudo que possa atrapalhar, Deus, a nossa comunhão contigo. Pai, abençoa, Senhor Deus, a cada coração nesta noite, e que essa palavra, Pai, possa despertar o desejo, Senhor Deus, de se tornar um amigo de Jesus. Que Jesus possa nos reconhecer como verdadeiros amigos dele, Pai, discípulos, Pai, testemunhas, que não negam, que não se omitam, mas que professam e que testemunham uma fé em Cristo Jesus de uma forma verdadeira, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar ainda mais um cântico com os irmãos do louvor. Depois vamos estar orando também, pedindo a bênção do Senhor sobre essa semana que está iniciando sobre as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo que o Senhor possa estar com cada um de nós, dos nossos familiares, amigos, que estão longe ou que estão perto, pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença, agora pedindo, Pai, a tua bênção sobre essa semana, Pai. Temos alguns irmãos que trabalham na área da saúde, Senhor Deus, que estão num contato mais direto, Senhor Deus. Que o teu cuidado esteja sobre eles, Senhor Deus. Temos irmãos que estão fazendo tratamento em hospitais, necessitam, Senhor Deus, dos teus cuidados de uma forma redobrada, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Senhor Deus. Temos também aqueles irmãos que precisam, Senhor Deus, da tua provisão, do teu sustento, Deus, que tu possas abrir portas de trabalho, de sustento, Pai. É o que suplicamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Mas também queremos pedir, Pai, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão e a direção do Teu Santo Espírito, Pai, possam estar sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa cada lar, Pai, nesta noite, a cada vida, Senhor Deus. É o que pedimos, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, possamos caminhar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Uma boa semana a todos nós, com a graça do Senhor Jesus.
Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de